Bem, que você abrisse a sua Bíblia para nós estarmos meditando nessa noite, rapidinho. Capítulo 20, o livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Esses dias nós falamos um pouquinho sobre isso em outra mensagem, mas não foi o tema da mensagem. Nós vamos aqui aprender algumas coisas importantes para a nossa vida também nessa noite. Amém, igreja? Amém. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Versículos de 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Bem, eu vou estar lendo, tá? Diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua voz, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Você pode dizer amém? Curve sua cabeça um minuto. Pai amado, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Fala conosco através dessa palavra dessa noite, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecidos, amém. Aleluia. Aqui nós vemos a passagem o seguinte, eu vou só estar comentando sobre a passagem para a gente aplicar na nossa vida depois. Diz assim que Ezequias, um rei, ele ficou doente e ele estava para morrer. Então um profeta chamado Isaías chega lá e fala assim: olha, arruma a sua casa aí porque você vai bater as botas, você vai morrer. Então o que acontece aqui? Depois que ele fala isso, a Bíblia diz no versículo 2 que Ezequias ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E após ele ter feito essa oração, ele disse que chorou, a Bíblia diz que ele chorou tal, e orando, pedindo ao Senhor, falando ao Senhor: eu fiz coisas boas no reino tal, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Deus falou ao profeta: volta lá e diz para ele que ele não vai morrer não, ele vai viver mais 15 anos. Então essa é a passagem que nós vimos hoje. Agora, eu pergunto para você nesse dia: o que será que mudou a situação de Ezequias? Será que foi a oração de Ezequias que mudou? Qual será que é o ponto-chave aí? Ezequias falou para Deus que ele fez muitas coisas boas e Deus curou ele. Será que é esse que é o ponto-chave? Qual será, vamos dizer assim, a chave ali um dos segredos do sucesso de Ezequias, que ele foi curado? Antes disso, eu queria só aqui, para vocês poderem entender o que Deus falou no nosso coração para passar a igreja nesse dia, é o seguinte: quem sabe o que é hábito? Não é hálito não, tá? Hábito. Sabe? Esperando sabe? Esperando acho que não vai saber o que é, né? Por exemplo, eu tenho esse vaso assim mesmo, né? É, né? É, Dedé? É, né? Na hora que eu cheguei a ver esse vaso, eu sabia se era para arrumar, se era assim. Mas não tem nada a ver, não sabe? Hábito, o que é um hábito? Uma pessoa, às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um hábito do seguinte: quando eu estou de aquinho, eu chego em casa à noite, deixo a marmita na pia, aí o gato está dormindo, eu vou lá, acordo ele, começo a brincar com ele, depois começa uma corrida dentro de casa, né? Então eu chego lá e fico brincando. Tem um hábito, sempre chega lá e fazer isso. Entenderam o que é hábito? Você tem algum? Não, a gente não vai condenar ninguém, é só para você entender o que é, senão você não vai entender a mensagem. Você tem, Débora? Tem algum hábito? O que você tem que fazer? Vocês estão entendendo o que é? Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de chegar em casa e já brigar com a mulher, não tem? Tem outros que tem o hábito de chegar e dar um beijinho em todo mundo em casa. Não tem família que é assim? Tem, isso é um hábito da pessoa, né? Tem o hábito da pessoa chegar às vezes num lugar que não conhece ninguém, ou num churrasco, alguma coisa, e já sair gritando para todo mundo ficar sabendo, né? Tem gente que tem um hábito assim, né? Quer que todo mundo veja que é ele, né? Então todo mundo tem um. Você tem um também, né? Quem mais poderia me ajudar?
Você tem algum aí na sua casa? Você faz? Não tem nenhum, você não tem nenhum hábito. Chegar e ligar a TV lá. Ele tem um hábito na casa dele. Ele chega e liga a TV. Por isso que a mulher briga. Dormir com a televisão ligada. O quê? Dormir com a televisão ligada. Televisão ligada lá. Liga, aí já dá o sono e dorme, né? O que mais? Rolar no chão como que é um brinquedo? Criança às vezes tem um hábito de fazer algumas coisas também, né? Vocês entenderam o que é, né? Então, às vezes tem coisas na nossa vida que a gente tem isso. Não estou dizendo se é ruim, se é bom. Estou dizendo que é um hábito, né? Às vezes tem um hábito de chegar em casa e já ficar, eu chego em casa, eu vou sentar um pouquinho, depois eu vou fazer as coisas, né? Aí tem outros que tem outro. Tem uns que tem o hábito de falar mal dos outros, né? Ixi, agora já começou a esquentar, né? Agora já começou a ficar mais ruim, né? Tem o pessoal que tem hábito de falar mal dos outros, né? Não sabe por que quem fala, mas fala, né? A gente fala, não sei por que eu falo. De repente eu já estou falando mal dos outros, né? Tem gente que tem o hábito de falar mentira, não é? Você fala que essa caixinha aqui é desse tamanho aqui, aí o outro você vai contar para o outro que a caixinha é desse tamanho, né? Tem o hábito de falar, né? Tem pessoa que é assim, entendeu? Os outros falam, mas não fala por mal, né? Mas até onde vai parar isso, né? Então tem pessoas que têm o hábito de aumentar as coisas, né? Você fala que é 10, outro fala que já é 100, não é? Um fala que o furacão está rodando a 40 km por hora, outro já fala que está 300, não é? O outro já fala... Então, tem pessoas que têm o hábito de fazer isso. Tem umas pessoas que às vezes irritam as pessoas com o hábito que tem. Não é assim? Tem. Né? Às vezes tem pessoas que têm uns hábitos que... Você já viu que tem algumas pessoas que... Por melhor que seja a sua ideia, sempre ele tem que falar assim, não, mas se fizer assim vai ser melhor. Tem pessoa que é assim, ele fica irritado, né? A ideia de nunca ninguém é bom, a não ser que dá um palpite. Fala, não, mas se fizer isso aqui, aí vai ficar bom demais. Tem pessoas que eles fazem, você fica irritado, não faz? Tem pessoas que têm hábitos. Tem hábitos bons e tem hábitos ruins, não é? Você chegar em casa todo dia, abraçar a esposa, dar um beijinho na hora que chega do trabalho, antes de brigar, é um hábito bom, não é? Agora um hábito, você dá risada, né? Antes de ligar a televisão também. Então isso são hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, o que fez desse rei aqui, agora eu vou voltar para lá, o que fez desse rei aqui um vitorioso? O simples fato dele orar no dia que ele estava morrendo. Sabe o que ele tinha, que tinha de especial? Que eu sei que muitos aqui têm. Ele tinha o hábito de orar, de falar com Deus. Porque como eu já falei antes, se você esperar o problema chegar para você orar, você não vai orar. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia, tem que ter o hábito de orar, para você ter uma vida melhor. Esse rei tinha o hábito de falar com Deus, de orar, de contar os seus problemas ao Senhor. Deus nos ensina a mudar as nossas atitudes para que a gente tenha uma vida boa, a ter hábitos diferentes do que a gente tem hoje. 1 Pedro capítulo 2 ou 3 fala assim, que se a gente quer ter dias em paz, dias felizes, ele fala assim, para a gente ter cuidado com o que a gente fala. Fala mal das pessoas. Ele fala isso. Mudar o seu hábito. Se você quer ter amigos, muda seu hábito. Começa a falar bem das pessoas. Começa a conversar com o seu pai e falar mal dos outros. Muda o hábito. Deus nos ensina isso. Agora, o que mudou, o que fez a diferença na vida desse rei, é que esse rei tinha o hábito de sempre orar. Sempre falar com Deus o seu problema, a sua dificuldade. Primeira coisa, o que aconteceu aqui? Quando ele ouviu a notícia ruim, que veio da parte do rei Isaías, do profeta Isaías, que disse, olha, você vai morrer. Assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer, e você não vai se recuperar, não vai ter jeito. O profeta estava dizendo, não adianta tomar remédio, não adianta ir no médico, não adianta fazer nada, você vai morrer, não vai ter jeito de recuperar. Foi uma notícia boa que ele recebeu? Não, foi uma notícia ruim. Agora, porém, o rei Ezequias, ele tinha o hábito de... Vamos lá, tá feio o negócio, hein? Ele tinha o hábito de orar. Então, quando ele tinha o hábito de orar, quando você recebe uma notícia ruim, qual é a sua primeira atitude? Se você tem o hábito de orar. Se alguém fala assim, ó, o negócio está feio, o furacão vai levar o Japão inteiro, vai todo mundo para o espaço, não sei para onde que vai. Qual é a sua atitude? Vou arrumar uma mala para fora. Deus me ajuda que ninguém compra passagem, que eu compro a passagem primeiro que os irmãos, todo mundo fica, só eu vou embora. Às vezes a atitude da pessoa é assim. Por quê? Porque o hábito da pessoa é egoísta. Agora, se você tem o hábito de orar, quando vem a notícia ruim, como fez Ezequias,
Você não vai ficar reclamando das coisas em primeiro lugar. Primeiro você vai orar. Deus, o negócio está feio, todo mundo está falando, aquele outro, sim, mas eu confio no Senhor, que o Senhor é meu Deus, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai me livrar. Deus vai guardar a sua vida. Paz no seu coração. Por quê? Você tem o hábito de... Quem tem hábito de orar? Amém? Tem alguns que tem. Se você não tem o hábito de orar, comece. Por quê? Aprenda a desabafar os seus problemas com Deus, a falar com Deus. Se o rei Ezequias fosse falar assim, mas eu fiz tanta coisa para Deus, eu falei, eu fiz tanta coisa, arrumei tanta coisa, agora eu vou morrer aqui, no final da minha vida eu vou morrer, cadê meu Deus? Meu Deus me deixou no chão, o que ia adiantar? Agora ele tinha um hábito diferente, ele não tinha um hábito de murmurar, ele não tinha um hábito de reclamar, ele tinha um hábito de orar. E isso fez a diferença. Por isso que Deus nos ensina a mudar a nossa atitude, nossos atos, nossos hábitos do dia a dia, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida diferente. Segunda coisa que eu vejo aqui, como ele já tinha o hábito de orar, outra coisa que já vem em seguida. Ezequias também, como ele tinha o hábito de orar, de falar com Deus, ele também tinha o hábito de desabafar com quem podia ajudar ele. E quem podia ajudar ele? Deus. Não é? Às vezes a gente tem problema na nossa casa, na nossa vida, e a gente quer desabafar com uma pessoa, com um homem, é claro. O ser humano, aquele que a gente gosta e tal, e isso aí não é pecado, isso aí não é proibido nada. A gente tem que desabafar com alguém, contar nossos problemas, nossas dificuldades. Agora, nós temos que aprender também a desabafar com Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque Ele pode resolver nossos problemas. Porque, olha Deus, eu estou com isso, eu estou assim, eu estou assado, Deus. Eu estou isso, aquele outro, eu estou com problema, eu estou com dificuldades, Deus, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Aprendi a desabafar, contar nossos problemas para quem pode nos ajudar realmente. Quem pode fazer alguma coisa pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Aprender a desabafar com Ele. Outra coisa que vem em seguida também. Esse rei, ele se humilhou diante do Senhor. A Bíblia fala que Deus exalta aquele que se humilha. Ele se humilhou também. Um gesto de humildade diante de Deus. Reconhecer que ele não era nada, que ele precisava de Deus para curá-lo. Então foi um hábito que mudou a vida, que abençoou a vida desse rei. Então hábitos podem abençoar vidas, não podem derrubar vidas, atrapalhar vidas, magoar pessoas que a gente ama. Agora, nós temos que mudar as nossas atitudes, nossos hábitos. Deus nos ensina a fazer isso. Se você é acostumado a mentir, comece a mudar. Se você é acostumado a falar dos outros, mude. Comece a falar diferente. Você vai ver que coisas começam a mudar na sua vida. Com toda certeza. Deus quer isso para nós, porque Ele nos ama e Ele nos trouxe aqui para ouvir a palavra dEle. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, em nome de Jesus. Hábitos que abençoam outras pessoas. Nós vamos estar nessa noite fazendo uma oração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. E hoje, nessa noite, nós vamos estar orando. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos estar fazendo uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez há muitos problemas que vieram, que estão vindo, vão vir sobre a sua vida. Mas uma coisa é, o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Ele permanece fiel, Ele permanece verdadeiro, Ele permanece presente em nossa vida. Nós temos que clamar a Ele, como fez Ezequias. O problema veio, a dificuldade veio. Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti, como sempre preciso, meu Deus, reconhecer, desabafar a Ele, falar: Deus, eu tenho isso assado, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. E Deus com certeza vai lhe ajudar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Aleluia. Põe a mão no seu coração nesse dia. No seu coração. Nós vamos estar fazendo essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você não tenha o hábito de orar, não tenha hábito de ler a Bíblia, não tenha hábito de fazer tantas coisas que agradam a Deus. Comece a fazer a partir de hoje. Comece a mudar. Deus com certeza tem um plano na minha vida e tem na sua. E Ele nos ama e Ele quer que a gente mude de vida e tenha uma vida abençoada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Vou estar fazendo uma oração com você nessa noite, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor seu problema, sua dificuldade, aquilo que lhe aflige nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos mais uma vez, Senhor, Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Agradecer, meu Deus, por tudo que
tem realizado em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim como nós aprendemos nessa noite, Senhor amado, a termos hábitos que te glorificam, meu Deus, que te exaltam, Senhor amado. Hábitos de falarmos com o Senhor, Pai. De orarmos, ó Deus querido, de lermos a palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, coloca isso a cada dia mais em nossos corações, Senhor, nessa noite, Pai. Tira de nossa vida, Senhor, aquilo que tem impedido, Senhor amado, as tuas bênçãos de chegar em nossa vida, meu Pai. Hábitos que talvez tenham afastado pessoas que não têm se aproximado, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a mudar, Senhor amado. Nos ajuda a reconhecer o erro, Pai amado. Nos ajuda, Senhor amado, a confiarmos que o Senhor pode, Senhor amado, mudar a situação em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, Senhor, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós oramos nessa noite, meu Deus querido, mais uma vez. Queremos te louvar, Senhor amado, pela tua palavra, que com certeza vem de encontro ao nosso coração, Senhor, vem de encontro à nossa necessidade nessa noite. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor, nós oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém, aleluia, glória a Deus.